Vamos lá, direto ao ponto. Para quem está na reta final para a prova de delegado, o artigo 15 do Marco Civil da Internet é um tema quente. A gente vai dissecar aqui só o que interessa para a prova. O nosso foco aqui é 100% cirúrgico. Vamos passar pelos pontos que as bancas mais exploram. É para ser aquela revisão final, rápida e objetiva, sem enrolação. Bem, vamos começar pela fundação, pela espinha dorsal do artigo, que é a obrigação principal, aquilo que está escrito no caput. A regra número 1 é essa. Provedores de aplicações, e atenção a essa palavra, aplicações, têm o dever legal de guardar os registros de acesso. Isso não é uma escolha da empresa, é uma imposição da lei. E por quanto tempo? 6 meses. Esse número precisa estar, assim, tatuado na mente. A banca examinadora adora trocar isso por 1 ano, 3 meses, qualquer coisa para confundir. O prazo padrão é de 6 meses. Certo? Mas o que exatamente são esses registros de acesso? É importante entender que não se trata do conteúdo da comunicação. Não é a mensagem, não é a foto. São os metadados. É o conjunto de informações que diz a data, a hora e o endereço de IP de onde partiu o acesso àquela aplicação. É o quem, quando e de onde. Então, para resumir os pontos-chave do caput. A obrigação é automática, decorre da lei. Ela se aplica a pessoas jurídicas que atuam de forma profissional e organizada. E, obviamente, o descumprimento dessa regra acarreta responsabilidade. Ok, entendida a regra geral, vamos avançar para as exceções e os procedimentos. Como é que as autoridades podem pedir acesso a esses dados? O parágrafo 1º traz uma situação bem específica. Pensa num provedor que, em regra, não teria o dever de guardar esses registros. Numa investigação, o juiz pode dar uma ordem específica, delimitando o período e o evento para que aquele provedor comece a guardar os registros. É uma medida excepcional. Agora, atenção máxima aqui. O parágrafo 2º dá uma ferramenta muito importante para a investigação. A autoridade policial ou o Ministério Público podem chegar para o provedor e requerer, de forma cautelar, a preservação dos registros. É um pedido para evitar que uma prova importante simplesmente desapareça. E isso nos leva diretamente para a pegadinha mais clássica de concurso quando o assunto é artigo 15, a diferença fundamental entre preservar e acessar. A pergunta de R$1 milhão, a polícia ou o promotor podem simplesmente bater na porta do provedor e exigir os dados de um usuário? A resposta é um sonoro e definitivo não. E a tabela aqui deixa isso muito claro. Uma coisa é preservar, outra coisa é acessar. O pedido de preservação, que é basicamente dizer, olha, não apague esses dados ainda, pode ser feito pela autoridade policial ou pelo MP. Agora, o acesso, o pedido de me entregue esses dados, esse só acontece com ordem judicial, sem exceção. E a própria lei, no parágrafo 3º, mata qualquer dúvida. Ela diz com todas as letras, em qualquer hipótese, a disponibilização será precedida de autorização judicial. Ponto final. Isso é o que chamamos de cláusula de reserva de jurisdição. Beleza, essa é a pegadinha principal, mas não é a única. Vamos dar uma olhada em outras armadilhas que os examinadores adoram colocar nas provas. Essa tabela aqui é ouro. As bancas amam confundir os prazos e os tipos de provedores. O provedor de aplicação, que é o do nosso artigo 15, como o Instagram, por exemplo, guarda os registros de acesso por 6 meses. Já o provedor de conexão, que é a empresa de internet, guarda os registros de conexão por 1 ano, conforme o artigo 13. É fundamental não misturar as duas coisas. Fique de olho nesses outros detalhes. O prazo de 6 meses não é absoluto, ele pode ser estendido por ordem judicial. O dever de guarda é para a pessoa jurídica, não para uma pessoa física com site pessoal. E muito importante, acessar o conteúdo da comunicação é outra história. É algo bem mais restrito que exige uma ordem judicial ainda mais fundamentada. E a jurisprudência do STJ confirma tudo isso. A ordem judicial é indispensável. E um detalhe crucial: os provedores não são obrigados por lei a armazenar o conteúdo das comunicações. Eles guardam os registros. Se por acaso o conteúdo ainda estiver lá, o acesso a ele vai depender de uma ordem judicial. Certo, para fechar e garantir que tudo ficou bem fixado, vamos para aquele resumo final, o bizu para não esquecer mais. Bizu número 1, a regra geral. Quem guarda? O provedor de aplicações. Guarda o quê? Os registros de acesso. E por quanto tempo? 6 meses. Simples assim. Bizu número 2, a preservação. Quem pode pedir? A
A autoridade policial, o Ministério Público, precisa de autorização de um juiz para isso? Não, não precisa. É só um pedido para segurar os dados, para não apagar. E o bizu número 3, o acesso. Quem pode pedir? Ninguém pede. É o juiz que determina. Precisa de juiz? Sim, sempre, sem nenhuma exceção. O acesso significa me entregue os dados. Pronto. Com esses 3 bizus bem claros, qualquer questão sobre o artigo 15 se torna muito mais simples de resolver. É dominar essas regras e ir com confiança para a prova.